Olá, Vinícius. Me chamo Marcos e vou te contar um relato que me assombra até hoje. Não sei se você já teve aquela sensação de que algo está errado, mesmo quando tudo parece perfeitamente normal? Tipo um arrepio repentino no meio do verão, ou a sombra no canto do olho que desaparece quando você vira para olhar. Pois é, essa sensação, que antes era só um incômodo, se transformou no meu maior pesadelo. Tudo começou em uma casa antiga. Sabe aquelas que parecem ter mais histórias do que paredes? Eu e minha esposa, Júlia, tínhamos acabado de nos casar. E como todo casal jovem, sonhávamos com nosso cantinho, nosso lar. Encontramos uma casa charmosa, um pouco afastada da cidade, em uma pequena vila pacata. O preço era inacreditavelmente baixo e a casa, apesar de precisar de alguns reparos, tinha um potencial enorme. A fachada colonial, o jardim espaçoso, as janelas grandes que deixavam a luz entrar. Era perfeita, ou era o que pensávamos. O corretor, um senhor simpático chamado Roberto, nos contou que a casa estava vazia há alguns anos e que os antigos moradores tinham se mudado repentinamente. Ele não deu muitos detalhes e, na empolgação do momento, nós nem insistimos. Nos primeiros meses, tudo foi maravilhoso. Reformamos a casa, pintamos as paredes, plantamos flores no jardim. As noites eram tranquilas, o silêncio da vila era reconfortante. Mas aos poucos, pequenos detalhes começaram a nos incomodar. Ruídos estranhos durante a noite, como se alguém estivesse arrastando móveis no andar de cima, mesmo quando estávamos sozinhos no térreo. Portas que se abriam sozinhas, correntes de ar inexplicáveis. No começo, ignoramos. É a casa antiga se acomodando, dizíamos um para o outro, tentando racionalizar o inexplicável. Mas os ruídos ficaram mais frequentes, mais altos. As portas começaram a bater com força, como se alguém as estivesse fechando com raiva. E as sombras? As sombras. Elas pareciam se mover por conta própria, dançando nas paredes, alongando-se e encolhendo de forma antinatural. Júlia começou a ter pesadelos. Acordava no meio da noite assustada, dizendo que sentia alguém a observando. Eu tentava acalmá-la. Dizia que era só imaginação, que o cansaço do trabalho estava afetando ela. Mas no fundo, eu também começava a sentir um frio na espinha. Uma noite, estávamos jantando na sala. A luz baixa, o silêncio tenso que já havia se tornado comum em nossa casa. De repente, um barulho ensurdecedor veio do andar de cima. Um estrondo como se um móvel pesado tivesse sido derrubado, seguido por um silêncio sepulcral. Júlia pulou da cadeira, os olhos arregalados de medo. "O que foi isso, Marcos?" Ela perguntou com a voz trêmula. Eu tentei manter a calma, mas meu coração estava disparado. "Não sei, deve ter sido o vento", eu disse, sem acreditar nas minhas próprias palavras. Eu subi as escadas hesitante, sentindo cada degrau ranger sob meus pés como um prenúncio de algo ruim. O corredor no andar de cima estava escuro. A luz fraca da lua entrando pela janela mal iluminava o ambiente. Eu chamei por Júlia para me acompanhar, mas ela ficou parada no pé da escada, paralisada pelo medo. Com a mão tremendo, girei a maçaneta do quarto de hóspedes, o cômodo de onde o barulho parecia ter vindo. A porta rangeu ao se abrir, revelando o quarto vazio e em perfeita ordem. Nada fora do lugar. Nenhuma janela aberta, nenhum sinal de que algo tivesse caído. Eu olhei em volta, confuso, tentando entender o que havia acontecido. Quando me virei para sair do quarto, vi, no espelho antigo que ficava pendurado na parede, refletido na penumbra do quarto, havia uma figura. Não era meu reflexo. Era uma sombra disforme, escura como breu, pairando atrás de mim. Senti um arrepio percorrer minha espinha, um terror gelado que me paralisou. A sombra se moveu lentamente, estendendo um braço fino e alongado em minha direção. Eu tentei gritar, mas minha voz não saía. Meus pés pareciam pregados no chão. Eu não conseguia me mover. A sombra se aproximava, cada vez mais perto, e eu sentia um frio intenso emanando dela, como se a própria morte estivesse se aproximando. De repente, uma luz forte invadiu o quarto. Júlia tinha subido correndo e acendido a luz do corredor. A sombra sumiu, como se nunca tivesse existido. O espelho refletia apenas meu rosto pálido e assustado. Eu respirei fundo,
tentando acalmar meu coração que batia descompassadamente. O que aconteceu aqui, Marcos? Júlia perguntou, preocupada, vendo meu estado. Eu não conseguia explicar. Como explicar algo que parecia tão irreal, tão fora da lógica? Eu simplesmente neguei com a cabeça, dizendo que não tinha visto nada, que devia ter sido minha imaginação. Mas a partir daquela noite, as coisas pioraram exponencialmente. A casa parecia estar viva, respirando, se alimentando do nosso medo. Os ruídos se tornaram mais agressivos, as batidas mais violentas. Objetos começaram a se mover sozinhos, sumiam de um lugar e reapareciam em outro. Sentíamos constantemente a sensação de sermos observados, de que havia algo mais na casa, algo invisível, maligno. Começamos a dormir com a luz acesa, com medo do escuro, com medo do que poderia acontecer enquanto dormíamos. Uma noite, Júlia acordou gritando. Ela dizia ter visto uma figura parada no canto do quarto, observando-a. Ela descreveu a mesma sombra que eu havia visto no espelho, escura, amorfa, com braços longos e finos. Dessa vez, eu não pude mais ignorar. Não podia mais dizer que era imaginação. Nós dois estávamos vendo, sentindo a mesma coisa. A casa estava realmente assombrada. Procuramos informações sobre a história da casa, conversamos com os vizinhos mais antigos da vila. Descobrimos que a casa tinha um passado sombrio. Há muitos anos, uma família inteira havia morrido naquela casa em circunstâncias misteriosas. Dizia-se que a casa era amaldiçoada, que algo maligno residia ali. O corretor Roberto sabia de tudo. Ele havia omitido essas informações para nos vender a casa mais rápido. Nos sentimos enganados, desesperados. Decidimos procurar ajuda. Consultamos um padre que nos aconselhou a benzer a casa e a rezar. Fizemos tudo o que ele nos disse, mas nada mudou. A presença maligna continuava ali, cada vez mais forte, mais ameaçadora. Procuramos então por especialistas em fenômenos paranormais. Um grupo de investigadores veio até a nossa casa, instalou equipamentos, câmeras, sensores. Durante uma noite inteira, eles monitoraram a casa, tentando encontrar alguma explicação para o que estava acontecendo. No final da noite, eles estavam pálidos, assustados. Os equipamentos registraram ruídos inexplicáveis, variações de temperatura repentinas, movimentos de objetos. Uma das câmeras chegou a capturar uma imagem distorcida, escura, que eles não conseguiram identificar. Eles confirmaram nossas suspeitas. A casa estava realmente assombrada. Mas eles não sabiam o que era aquela presença, nem como nos livrar dela. Chegamos ao nosso limite. O medo nos consumia a cada dia, a cada noite. Nossa saúde física e mental estava se deteriorando rapidamente. Não aguentávamos mais viver naquela casa, naquele inferno. Decidimos ir embora. Abandonamos tudo. A casa dos nossos sonhos que havia se tornado nosso pesadelo. Deixamos tudo para trás, sem olhar para trás. Nunca mais voltamos para aquela casa. Vendemos por um preço ainda menor do que pagamos, sem contar para o novo comprador sobre o que havia lá dentro. Sei que não foi certo, mas estávamos desesperados para nos livrar daquela maldição. Hoje, moramos em um apartamento simples na cidade. Ainda temos pesadelos com a casa antiga, com as sombras, com os ruídos. Ainda sentimos aquele frio na espinha, quando nos lembramos de tudo o que passamos. E às vezes, Vinícius, quando estou sozinho em casa, no silêncio da noite, juro que ouço um leve arrastar de móveis no andar de cima. É a minha mente me pregando peças? Ou será que aquela presença maligna nos seguiu? Não sei. E sinceramente prefiro não descobrir. O que aprendi com tudo isso é que nem sempre o barato sai caro. Às vezes ele sai horrivelmente caro. E que certas casas, certos lugares, carregam segredos que é melhor deixar enterrados, bem longe de nós. Próxima história. Olá, Vinícius. Meu nome é Lucas e eu vou contar um relato que me assombra até hoje. Sabe aqueles sons que te despertam no meio da noite, que fazem o pelo da nuca arrepiar e o coração disparar? Não estou falando de um trovão distante ou do vento uivando. Estou falando daquele som que não deveria existir, que parece vir de dentro, de um lugar que a gente nem sabia que existia dentro da gente ou do mundo. Foi um som assim que começou tudo. Era uma noite qualquer de verão, dessas que o calor gruda na pele mesmo depois do sol se pôr. Eu e mais 2 amigos, o Pedro e a Clara,
resolvemos acampar. A gente sempre gostou de se enfiar no meio do mato, sabe? Fugir um pouco da cidade, do barulho, da rotina. Dessa vez escolhemos um lugar um pouco mais afastado, uma área de mata fechada que diziam ser quase intocada. A gente não ligou muito para os avisos sobre não ir tão fundo. Achávamos que era besteira de gente velha, sabe como é? Montamos a barraca perto de um riacho, acendemos uma fogueira e ficamos ali, conversando, comendo uns marshmallows, rindo à toa. O céu estava incrivelmente estrelado, daqueles que na cidade a gente nem lembra que existe. Tudo parecia perfeito, tranquilo, exatamente o que a gente precisava. Até o silêncio da mata, que no começo parecia calmo, foi começando a mudar. Não foi de repente, foi aos poucos. Primeiro, uns estalos secos, como galhos quebrando longe, bem no fundo da mata. A gente achou que era algum bicho, sei lá, um macaco, um coati normal, né? Depois uns sussurros, sim, sussurros, baixos, quase inaudíveis, como se o vento estivesse contando segredos nas folhas. Só que não tinha vento nenhum. A gente se olhou meio sem graça, achando que era coisa da nossa cabeça, efeito do cansaço, da fogueira. Mas os sussurros ficaram mais frequentes, mais perto. Começamos a prestar mais atenção, tentando decifrar o que eram aqueles sons. Pedro, sempre o mais cético, disse que devia ser o riacho, o barulho da água batendo nas pedras. Mas não era na água. A água tinha um som constante, calmo. Os sussurros eram rítmicos, quase como palavras. A Clara, que sempre foi mais sensível, começou a ficar tensa. Ela disse que estava sentindo um arrepio constante, uma sensação ruim, como se algo estivesse nos observando. Eu tentei acalmá-los, falei que era paranoia, que a gente estava no meio do mato. Era normal ter sons estranhos. Mas no fundo, eu também estava sentindo uma sensação de desconforto que ia crescendo, apertando o peito. E então veio aquele som. Não consigo descrever exatamente o que era. Não era um grito, não era um rugido de animal. Era algo mais visceral, um som grave, profundo, que parecia vibrar dentro da terra, dentro dos nossos ossos. Um som que fez a fogueira crepitar mais alto, como se o próprio fogo estivesse assustado. E foi depois desse som que as coisas começaram a realmente desandar. As luzes das nossas lanternas começaram a falhar, piscando fracas como se estivessem perdendo a força. O fogo da fogueira, que antes era alto e forte, começou a diminuir, mesmo com a gente jogando mais lenha. O frio começou a apertar, um frio que não era normal de noite, um frio que parecia vir de dentro da gente. Pedro tentou manter a calma, pegou o facão que a gente tinha levado para abrir caminho na mata. Ele ficou girando a lanterna em volta, tentando ver alguma coisa, mas a escuridão parecia mais densa, mais escura do que o normal. Era como se a mata estivesse se fechando em volta da gente, nos engolindo. De repente, as árvores começaram a se mexer. Não era o vento. Não tinha vento, lembra? As copas das árvores, mesmo as mais altas, começaram a balançar, agitadas, como se estivessem sendo sacudidas por mãos invisíveis. E os sussurros voltaram, mais altos, mais claros. Agora dava para perceber. Eram vozes. Vozes baixas, arrastadas, que pareciam vir de todos os lados ao mesmo tempo. Clara estava em pânico. Começou a chorar baixinho, agarrada no meu braço. Pedro, mesmo tentando bancar o forte, estava visivelmente assustado. Eu sentia o medo subindo como um ácido na garganta, me paralisando. E no meio daquele caos de sons e movimentos, eu vi. No meio das árvores balançando, entre as sombras que dançavam na luz fraca da fogueira, eu vi olhos. Olhos vermelhos. Dezenas deles. Brilhando na escuridão, nos encarando, fixos em nós. Não eram olhos de animais, eu sabia. Eram olhos inteligentes, maliciosos. E eles estavam se aproximando. O silêncio voltou de repente. Um silêncio pesado, opressor, ainda mais assustador do que os sussurros e os barulhos de antes. As árvores pararam de balançar. O fogo quase se apagou de vez. As lanternas piscavam fracamente. Só os olhos vermelhos continuavam lá, nos observando, se aproximando lentamente. Pedro, num ato de coragem ou puro desespero, pegou um galho em brasa da fogueira e jogou na direção dos olhos. O galho caiu no chão, perto das árvores,
e por um segundo iluminou algo além dos olhos. Algo disforme, sombrio, algo que parecia se mover entre as árvores, se fundindo com a escuridão. E então os olhos sumiram, todos eles, como se tivessem se apagado de repente. O silêncio era total, sufocante. A gente ficou parado, sem respirar, esperando. Esperando o quê? A gente não sabia, mas a gente sabia que não estávamos sozinhos. Que alguma coisa estava ali, nos observando, nos esperando. Foi a Clara que quebrou o silêncio. Com a voz embargada pelo choro, ela sussurrou: "A gente tem que ir embora." Agora ninguém discutiu. A gente sabia que ela estava certa. A gente precisava sair dali, o mais rápido possível. Começamos a desmontar a barraca no escuro, com as mãos tremendo, tropeçando nas coisas. A gente jogou tudo dentro das mochilas de qualquer jeito, sem se importar com a ordem, com nada. Só queríamos ir embora. A gente apagou o que restava da fogueira, jogando terra em cima, com medo de que as chamas pudessem nos denunciar, atrair aquilo. E corremos. Corremos pela mata escura, tropeçando em raízes, desviando de galhos, sem saber para onde estávamos indo direito. A gente só corria, com o medo nos empurrando para frente. A gente não olhou para trás, não falou nada. A gente só corria, com a sensação de que alguma coisa estava nos perseguindo, nos observando nas sombras. A gente correu por horas, eu acho. Não sei quanto tempo durou. Parecia uma eternidade. Só paramos quando chegamos na estrada, já quase amanhecendo. A luz fraca do dia nos atingiu como um soco no rosto, nos tirando daquele pesadelo escuro. A gente caiu na beira da estrada, exaustos, sujos, em choque. A gente voltou para a cidade em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. A gente nunca mais falou sobre o que aconteceu naquela noite. Nunca mais acampamos juntos. Na verdade, eu nunca mais consegui voltar para a mata. Às vezes, quando estou sozinho à noite, ouço sussurros e vejo olhos vermelhos piscando no escuro. Sei que parece loucura, mas eu juro, Vinícius, eu juro que aconteceu. E eu nunca vou esquecer aquela noite. Nunca vou esquecer aquele som visceral que veio do fundo da mata. E nunca vou esquecer aqueles olhos. Aqueles malditos olhos vermelhos que nos encararam na escuridão. Eles ainda me assombram. E eu sei, no fundo, que eles ainda estão lá, esperando, em algum lugar na escuridão daquela mata. E talvez um dia eles voltem a me procurar. Próxima Storm. Foi-se minha história. Olá, Vinícius. Me chamo Carlos e vou te contar um relato que me assombra até hoje. Acredite em mim ou não, mas depois dessa noite eu nunca mais vi o escuro da mesma forma. Era uma noite como qualquer outra, ou pelo menos começou assim. Eu morava em uma cidade pequena, dessas que todo mundo conhece todo mundo, sabe? Rua tranquila, vizinhos simpáticos, o tipo de lugar que sua avó diria que era seguro e abençoado. Mal sabia eu o quão errado isso poderia estar. Eu tinha uns 20 e poucos anos, recém-formado e trabalhando em um escritório no centro. A rotina era meio maçante, mas pagava as contas e me dava a paz de morar sozinho, na casa que herdei dos meus avós. Uma casa antiga, 2 andares, com um quintal grande e um porão que meus pais sempre me proibiram de descer quando criança. Sempre achei que fosse por causa de teias de aranha e poeira, mas talvez, no fundo, eles soubessem de algo mais. Naquela noite em específico, lembro que estava chovendo forte. Uma tempestade daquelas que fazem o vento assobiar nas janelas e a luz piscar de vez em quando. Eu estava no meu quarto, no andar de cima, lendo um livro qualquer para relaxar antes de dormir. De repente, ouvi um barulho vindo do andar de baixo. Um som meio abafado, como se algo tivesse caído. Pensei que fosse o vento, ou talvez um gato derrubando alguma coisa na cozinha. Mas o barulho se repetiu, um pouco mais alto dessa vez. E não era um barulho de vento ou de gato. Era um som mais orgânico, como se alguma coisa estivesse se arrastando. Confesso que senti um frio na espinha. Desliguei a luz do quarto e fiquei parado, escutando. O silêncio da casa, antes reconfortante, agora parecia pesado, carregado de tensão. A chuva batia forte nas janelas, abafando os sons de fora, me deixando preso naquele vazio silencioso dentro de casa. E então ouvi de novo, dessa vez mais perto, vindo do corredor, quase em frente à porta do meu quarto. Era um arrastar lento,
como se unhas estivessem raspando no chão de madeira. Um arrepio percorreu todo o meu corpo. Não era um gato, com certeza não era o vento. Meu coração começou a acelerar. Comecei a respirar fundo para tentar me acalmar, pensando em explicações lógicas. A casa era antiga, talvez as fundações estivessem cedendo, causando esses ruídos. Sim, devia ser isso. Mas por que o som parecia tão vivo? Lentamente, fui até a porta do quarto, abrindo-a com cuidado, sem fazer barulho. Olhei para o corredor, escuro. A única luz vinha do abajur do meu quarto, projetando sombras longas e distorcidas nas paredes. O barulho parou. Silêncio de novo. Um silêncio sufocante, quebrado apenas pelo barulho da chuva lá fora. Respirei fundo e decidi acender a luz do corredor. Assim que a luz se espalhou, iluminando o corredor vazio, senti um alívio momentâneo. Nada. Apenas o corredor normal, com o tapete listrado e os quadros antigos pendurados nas paredes. Bobagem minha, pensei. Cansado do trabalho, imaginação fértil. Voltei para o quarto, pronto para esquecer tudo aquilo e tentar dormir. Mas assim que me sentei na cama, o barulho voltou. Dessa vez vindo de baixo, do porão. Aquele porão que meus pais sempre me proibiram de ir. O som era mais claro agora, mais definido. Não era só um arrastar, era um raspar, um ranger e algo mais. Algo que parecia um sussurro abafado, quase inaudível, misturado aos outros sons. O medo, que antes era apenas uma pontada no estômago, agora se espalhava por todo o meu corpo, me paralisando na cama. Eu sabia no fundo que não era imaginação. Algo estranho estava acontecendo naquela casa. Levantei da cama, hesitante. A curiosidade e talvez um pouco de teimosia me impulsionaram. Eu precisava saber o que estava causando aqueles ruídos. Peguei o primeiro objeto que achei, perto da cama, um abajur de metal pesado, improvisando uma arma. Saí do quarto com o coração batendo forte, descendo as escadas em silêncio, cada degrau rangendo levemente sob o meu peso. A casa parecia mais fria agora, o ar mais denso. Cheguei no andar de baixo e o barulho ficou mais alto, mais claro. Vinha claramente da porta do porão, no final do corredor da cozinha. Uma porta velha de madeira, com uma maçaneta enferrujada, escondida no canto escuro. Parei em frente à porta respirando fundo. O som agora era inconfundível. Era um arrastar de correntes, misturado com aquele sussurro abafado que parecia vir de muito fundo. A maçaneta estava fria sob meus dedos. Hesitei por um momento. Talvez fosse melhor ignorar, trancar a porta e fingir que nada estava acontecendo. Mas a curiosidade era mais forte, e a sensação de que algo muito errado estava ali, naquele porão escuro, me consumia. Com a mão tremendo, girei a maçaneta e empurrei a porta. Rangendo alto, a porta se abriu, revelando a escuridão total do porão. Um cheiro úmido e mofado invadiu minhas narinas. Um cheiro de terra e coisas velhas. Não conseguia ver nada lá dentro. A escuridão era densa, impenetrável. Peguei meu celular e acendi a lanterna. A luz fraca da lanterna mal furava a escuridão, revelando apenas alguns degraus da escada de madeira que levava para baixo. O barulho parou. Silêncio total. Apenas o som da chuva lá fora e o som do meu próprio coração batendo forte. Tem alguém aí? Minha voz saiu hesitante, quase um sussurro. Silêncio. Engoli em seco e comecei a descer os degraus da escada, com cuidado, iluminando o caminho com a lanterna do celular. Cada degrau rangia sob o meu peso, ecoando no silêncio do porão. A cada passo que descia, o ar ficava mais frio, mais denso, mais pesado. O cheiro de mofo ficava mais forte, quase sufocante. Cheguei ao final da escada e a luz da lanterna revelou o porão. Um espaço grande, de teto baixo, com paredes de pedra fria e chão de terra batida. Velhas caixas de papelão empilhadas nos cantos, ferramentas enferrujadas penduradas nas paredes, teias de aranha por toda parte. Nada demais, aparentemente, exceto pela sensação opressora de que eu não estava sozinho. Andei lentamente pelo porão, iluminando cada canto, procurando a fonte dos barulhos. Nada. Apenas as coisas velhas e empoeiradas, o silêncio pesado e a sensação crescente de apreensão. Comecei a pensar que talvez eu tivesse imaginado tudo, que o cansaço e o medo tinham pregado uma peça em mim.
É só o porão, pensei. Velho, empoeirado, assustador. Mas só isso. Estava prestes a desistir e voltar para cima quando senti um sopro frio na nuca. Um arrepio percorreu minha espinha. Virei-me rapidamente, apontando a lanterna para trás. Nada. A escuridão vazia. Mas a sensação persistia. A sensação de que algo estava muito perto, observando, esperando. De repente, a lanterna do meu celular começou a falhar. A luz piscava, fraca, instável. A bateria estava acabando. Tentei trocar a bateria mentalmente, mas sabia que não tinha outra ali. A luz piscou mais uma vez e se apagou, me deixando na escuridão total do porão. Um pânico gelado me invadiu. Eu estava sozinho no escuro, naquele porão frio e úmido, com a sensação de que algo me observava. E então ouvi de novo. O som, mais perto agora, atrás de mim. O arrastar de correntes, o ranger de unhas no chão, o sussurro abafado. E dessa vez o sussurro era mais claro. Não eram palavras, mas um som gutural, animalesco, cheio de dor e raiva. Virei-me lentamente, com o coração na garganta, tentando enxergar algo na escuridão total. E então vi, no canto mais escuro do porão, no fundo, perto da parede de pedra, 2 luzes fracas brilharam na escuridão. 2 pontos vermelhos, intensos, fixos em mim. Olhos. Olhos que brilhavam na escuridão, me encarando com uma intensidade predatória. Não eram olhos humanos. Eram olhos animalescos, demoníacos, cheios de maldade. Um medo paralisante me invadiu, me prendendo no lugar. Não conseguia me mover, não conseguia gritar. Apenas ficar ali, paralisado, encarando aqueles olhos vermelhos que se aproximavam lentamente na escuridão. Os sons ficaram mais altos, mais nítidos. O arrastar de correntes se tornou um tilintar metálico. O ranger de unhas se transformou em garras arranhando a terra. O sussurro abafado se tornou um rosnado gutural, baixo e ameaçador. As luzes vermelhas se aproximavam, ficando cada vez maiores, mais intensas. Consegui ver agora, na penumbra, a forma que se movia na escuridão. Uma forma disforme, grotesca, coberta de sombras e escuridão. Algo que não deveria existir. Algo saído de um pesadelo. Uma criatura. No último instante, quando a criatura estava quase em cima de mim, um instinto de sobrevivência se acendeu em minha mente paralisada. Gritei. Um grito gutural, desesperado, que ecoou pelo porão escuro. E corri. Corri como nunca corri antes, tropeçando nas caixas, desviando das ferramentas, correndo de volta para a escada, para a luz, para a vida. Corri com o medo me impulsionando, com a criatura em meu encalço, sentindo o sopro frio de sua respiração em minha nuca, ouvindo o ranger de suas garras no chão atrás de mim. Subi as escadas em disparada, tropeçando nos degraus, caindo, me levantando e correndo de novo, desesperado para escapar daquele inferno subterrâneo. Cheguei à porta do porão, a abri com um estrondo e me joguei para fora, de volta para a luz da cozinha, para a segurança relativa do andar de cima. Bati a porta do porão com força, tranquei-a desesperadamente e corri para o andar de cima, me trancando no quarto, tremendo da cabeça aos pés, o coração batendo descontroladamente. Fiquei a noite toda acordado, aterrorizado, ouvindo cada ruído da casa, esperando que a criatura arrombasse a porta do porão e viesse me pegar. Mas ela não veio. Pelo menos não naquela noite. No dia seguinte, com a luz do sol invadindo a casa, tudo parecia diferente. Quase irreal. Como se tudo tivesse sido apenas um pesadelo horrível. Desci para o andar de baixo, hesitante, pronto para enfrentar o que quer que estivesse no porão. Abri a porta com cuidado, ainda tremendo. O porão estava lá, como sempre, velho, empoeirado, escuro, mas vazio. Não havia criatura, não havia olhos vermelhos, não havia sons sinistros, apenas o porão velho e esquecido. Alívio? Talvez. Mas algo mudou dentro de mim naquela noite. Eu nunca mais desci naquele porão. E até hoje, toda vez que a noite cai e o silêncio toma conta da casa, eu me lembro daqueles olhos vermelhos na escuridão. E me pergunto se a criatura ainda está lá embaixo, esperando no escuro, esperando a próxima noite, esperando por mim. E você, Vinícius, depois de ouvir essa história,
consegue olhar para o escuro da mesma forma? Eu sei que eu não consigo. Próxima história. Próxima história. Olá, Vinícius. Meu nome é Pedro e eu vou te contar um relato que até hoje me arrepia só de lembrar. Se você é como eu, que adora um bom mistério, daqueles que te fazem questionar se o que você vê e ouve é real, então prepara um café forte, porque essa história é daquelas que te prendem do começo ao fim. Tudo começou com um som. Não era um barulho alto, nem assustador de primeira. Era mais estranho. Sabe quando você escuta algo no canto do ouvido e não consegue identificar de onde veio, nem o que exatamente era? Pois é, começou assim. Eu morava sozinho numa casa antiga, sabe aquelas com paredes grossas e janelas grandes? Era um casarão, na verdade, herança de família. Lindo, espaçoso, mas com uma atmosfera diferente. No início, era só um sussurro. De verdade, um sussurro bem baixinho, quase inaudível. Eu achava que era coisa da minha cabeça, cansaço, sabe como é? Trabalhava muito, chegava em casa tarde, então pensava: ah, Pedro, você está ficando maluco, precisa descansar. Só que o tal sussurro começou a ficar mais frequente. Não tinha hora certa para acontecer. Podia ser de dia, de noite, de madrugada. Eu estava lendo um livro, de repente sussurro. Cozinhando, sussurro. Vendo TV, lá estava ele de novo. Era um som muito baixo, mas inconfundível. Como se alguém estivesse falando bem perto de mim, mas sem clareza nenhuma. Não dava para entender palavras, era só ruído. Um ruído vocal, sabe? Comecei a ficar incomodado, claro. Primeiro irritado, pensando que era algum vizinho com a TV alta, ou sei lá o quê. Fui verificar as janelas, as portas, tudo fechado. A casa era bem isolada, não tinha como ser barulho da rua. Aí a coisa começou a ficar realmente estranha. O sussurro começou a mudar. Não era mais só um ruído indistinto. Começou a ganhar forma. Eram como sílabas soltas, sem sentido, mas que soavam cada vez mais próximas da minha orelha. Comecei a sentir um frio na espinha só de pensar nisso. Imagine você, sozinho em casa, e começar a ouvir como se alguém estivesse cochichando algo no seu ouvido. Mas você não consegue entender o que é. Eu tentei ignorar, juro que tentei. Ligava a TV mais alto, colocava música nos fones de ouvido, fazia qualquer coisa para abafar aquele som. Mas era inútil. Parecia que o sussurro vinha de dentro da casa, de dentro das paredes. Sei lá. Comecei a ter noites mal dormidas, acordando sobressaltado no meio da madrugada, achando que tinha escutado algo. E claro, quase sempre tinha escutado mesmo. Uma noite, eu estava na sala, lendo já bem tarde. A casa estava um silêncio completo, só o tic-tac do relógio na parede. De repente, o sussurro. Mas dessa vez, foi diferente. Não era só um ruído, parecia uma voz feminina, bem suave, quase um sopro. E mais perto, muito mais perto do que antes. Senti um arrepio na nuca e um calafrio percorreu todo o meu corpo. Eu congelei sem respirar, tentando identificar de onde vinha. Olhei em volta, a sala vazia, escura nos cantos. O sussurro se repetiu, mais nítido agora. E pela primeira vez, eu achei que conseguia entender. Algo, uma sílaba, talvez duas. Soava como perto ou certo. Não sei, mas era uma palavra ou algo próximo a isso. Fiquei paralisado, com medo de me mexer, de fazer qualquer barulho que pudesse interromper. Ou piorar, aquilo. O sussurro veio de novo, mais forte, mais claro. E dessa vez não tive dúvidas. Era uma voz feminina, sussurrando bem perto, como se estivesse literalmente ao meu lado. E a palavra ou as palavras eram inconfundíveis. Está perto. Está perto? O que estava perto? Quem estava falando comigo? E por que sussurrando? Comecei a sentir um pânico subir pela garganta. Levantei num pulo, acendi todas as luzes da sala, acendi a luz do corredor, da cozinha, de todos os cômodos da casa. Queria ver tudo iluminado, acabar com aquela escuridão que parecia esconder alguma coisa. Com a casa toda iluminada, o sussurro parou. Silêncio total de novo. Só o zumbido da eletricidade nas lâmpadas. Respirei fundo,
tentando me acalmar. É só imaginação, pensei. Você está cansado, estressado, precisa relaxar. Tentei me convencer de que era tudo fruto da minha cabeça. Mas lá no fundo, eu sabia que não era verdade. Eu tinha escutado, e escutado muito bem. Decidi que precisava investigar. Não dava mais para ignorar aquilo. Comecei a pesquisar sobre a história da casa. Fui até a biblioteca da cidade, procurei nos arquivos antigos, conversei com vizinhos mais velhos. Descobri que a casa tinha uma história, digamos, um pouco sombria. Muitos anos atrás, no século XIX, uma mulher tinha morrido ali, em circunstâncias misteriosas. Alguns diziam que tinha sido um acidente. Outros, que tinha sido algo mais. Um crime, talvez. Ninguém sabia ao certo o que tinha acontecido. A história tinha se perdido no tempo, virado lenda urbana, boato de cidade pequena. Mas o que me chamou a atenção foi um detalhe. Diziam que a mulher, antes de morrer, tinha ficado perturbada, que falava sozinha, sussurrava coisas sem sentido, que parecia ver e ouvir coisas que ninguém mais via nem ouvia. Um calafrio percorreu o meu corpo quando li isso. Será que tinha alguma ligação com os sussurros que eu estava ouvindo? Será que era ela? Impossível, ridículo, eu sei, mas a coincidência era muito grande para ignorar. Voltei para casa com a cabeça cheia de perguntas e um medo crescente no peito. A casa, que antes parecia só antiga e um pouco misteriosa, agora me dava arrepios só de olhar para ela. Naquela noite, o sussurro voltou com força total. Não era mais só um sussurro, era quase um gemido. Uma voz feminina chorando baixinho, lamentando alguma coisa. E as palavras estavam cada vez mais claras. Está perto, ele está perto, ele vai te pegar. Ele vai te pegar? Quem era ele? O que estava acontecendo? Comecei a sentir um terror paralisante. Corri para o quarto, tranquei a porta, me enfiei debaixo das cobertas, como se isso fosse me proteger de alguma coisa. Mas o sussurro continuava. Vinha de dentro do quarto, de dentro das paredes. Parecia estar em todo lugar. E então eu ouvi um novo som. Além do sussurro, um arrastar. Um arrastar lento, pesado, vindo do andar de baixo. Como se alguém estivesse arrastando alguma coisa, ou alguém. O som vinha subindo as escadas cada vez mais perto do meu quarto. O pânico tomou conta de mim. Eu tremia de medo, suava frio, o coração batia descontroladamente no peito. O arrastar parou na porta do meu quarto, bem na porta. E o sussurro, agora quase um grito desesperado, ecoou bem alto do outro lado da porta. Ele está aqui para você. E então, silêncio. Um silêncio absoluto, sufocante, pior do que qualquer barulho. O sussurro parou, o arrastar parou, tudo parou. Só o meu coração batendo forte e a minha respiração ofegante. Fiquei ali, paralisado debaixo das cobertas, sem coragem de me mexer, de respirar, de fazer nada. Esperando alguma coisa. Esperei por horas, talvez. Não sei quanto tempo fiquei ali, naquele estado de pavor. Quando o sol começou a raiar, timidamente, eu finalmente criei coragem para sair da cama. Abri a porta do quarto devagar, com o coração na boca. O corredor vazio, a casa silenciosa, a luz fraca da manhã entrando pelas janelas. Nada. Aparentemente tudo normal. Desci as escadas com cuidado. Cada degrau parecia uma eternidade. Cheguei na sala, tudo no mesmo lugar. Nada fora do comum. A casa parecia vazia, como se nada tivesse acontecido. Foi só um pesadelo, pensei, aliviado. Só um pesadelo horrível. Mas então eu vi. No chão da sala, bem no meio do tapete, uma marca. Uma marca escura, úmida, como se algo tivesse sido arrastado ali. E a marca levava até a lareira. Até a lareira que eu nunca usava, que estava sempre fechada, escura, esquecida no canto da sala. Me aproximei da lareira, hesitante, com medo do que poderia encontrar. E então senti um cheiro forte, nauseabundo, de carne queimada. Um cheiro horrível que me embrulhou o estômago. Tapei o nariz com a mão, tentando respirar o mínimo possível. Com a mão tremendo, abri a portinhola da lareira. E o que eu vi lá dentro?
me fez gritar. Um grito de puro terror que ecoou pela casa vazia. Lá dentro, no fundo da lareira, um monte de ossos. Ossos pequenos, frágeis, alguns ainda com restos de tecido queimado. Ossos de criança. Naquele momento tudo fez sentido. Os sussurros, o arrastar, o medo, o cheiro, tudo. Aquela casa não era só antiga, era assombrada. Assombrada por uma tragédia terrível, por um crime brutal, por um segredo sombrio que estava enterrado ali, nas paredes, no chão, na lareira. E ele era quem tinha feito aquilo, quem tinha matado a criança e escondido os restos mortais na lareira. E ele ainda estava por perto. Ele estava esperando. Ele estava me observando. Saí correndo daquela casa, sem olhar para trás. Nunca mais voltei. Deixei tudo para trás. A casa, os móveis, tudo. Não me importava mais com nada. Só queria fugir daquele lugar maldito, daquele horror que eu tinha descoberto. E até hoje, Vinícius, quando eu fecho os olhos, eu ainda escuto o sussurro e o cheiro de carne queimada nunca mais saiu do meu nariz. Esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever e deixar o like. Até a próxima.